Rádio Bandeirantes. Vamos falar de livros agora, hein? O correspondente de guerra precisa estar naquele lugar onde muitos, de onde muitos estão fugindo. O que faz alguém ficar na linha de fogo de uma guerra, consciente dos riscos envolvidos? O jornalista Diogo Schelp e o fotógrafo André Leon, experiente em guerras, os dois experientes em guerra, se reuniram para escrever o livro Correspondente de Guerra, lançado pela editora Contexto. E nós vamos conversar com os dois. Bom dia, Diogo. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia. Bom dia, bom dia. Para organizar, eu vou sempre fazer a pergunta aqui nominal, tá? Uhum. Diogo, quando um jornalista vai cobrir um grande evento, como uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, ele precisa se credenciar, avisar para os organizadores que ele está indo lá, tem uma quantidade de vagas. E durante uma guerra, o jornalista vai credenciado também? Ele precisa avisar que ele está indo para isso? Olha, tem duas formas, né? Existe o jornalista que vai cobrir uma guerra de maneira independente e que é o mais comum, que é não avisar ninguém, viu? Você tira o visto para o país, às vezes nem isso, às vezes entra até clandestino e vai com contato, faz contato com grupos rebeldes ou com alguma parte do conflito, ou não, e vai por conta própria, chega lá e vai cobrir a guerra. Existe também a opção de você ir acompanhando um exército, e nesse caso tem sim um credenciamento. Por exemplo, se você for embutido nas tropas americanas, como aconteceu na guerra do Iraque, no Afeganistão, aí você vai realmente credenciado, mas não é a maioria dos jornalistas que faz isso. André, no seu caso aí, as coberturas de guerra que você fez foram em que condições desses tipos que o Diogo relatou? Então, depende, né? Na verdade, você precisa ser aceito por uma parte, né? Você não pode chegar lá e falar assim, olha, eu estou aqui para fotografar. Você precisa saber quem você vai fotografar, por quê, em que condições, quais são as histórias que estão por trás das coisas que você vai acompanhar, né? E essas pessoas, para te aceitarem, elas precisam, né, de te dar uma autorização. Você precisa ser autorizado, né? Então, por exemplo, no caso da guerra da Primavera Árabe, principalmente bem no início da Primavera Árabe, não existia tanto a necessidade de você pedir autorização, porque era, sabe, qualquer pessoa que tivesse um carro, uma metralhadora ou um lança-foguete, aquela pessoa já era um combatente. E ele te aceitava no carro dele ou não, dependia dele, né? Agora, isso durou pouco, esse processo ele durou pouco. Logo, né, por exemplo, hoje se você vai na Líbia, se você vai em vários lugares, eles já exigem que você se identifique, né, que você esteja identificado. Então, eu já trabalhei tanto nas condições que eu cheguei, e o fulano lá da esquina que tinha um carro, uma metralhadora, me levou até uma linha de frente, como também em situações onde eu formalmente precisei de uma carta, de um jornal, dizendo, olha, nós estamos enviando o fotógrafo André Leon para trabalhar aí durante um período tal. Mas, por exemplo, na Líbia hoje, mesmo que você, às vezes, você tem o papel, a autorização que autoriza a autorização, enfim, a hora que você chega na linha de frente, né, com a pasta inteira de autorizações, o cara que está ali na linha de frente fala assim, olha, não quero, entendeu? E aí você não tem nada a fazer senão juntar as malas e voltar para trás. André, porque até acredito que não é em todo lugar, todas as áreas de guerra, zonas de conflito que você esteve, que você chegou de formas normais, de avião, né? Você deve ter seguido em algumas áreas de outras formas. Qual foi o local de mais difícil acesso que você realizou o seu trabalho? Foi a cidade de Misurata, na Líbia, né? Porque a Misurata estava cercada pelo exército do então lá do governante do Gaddafi e ninguém conseguia chegar até Misurata. E eu estava na cidade de Benghazi, né? E vi que tinha um barco, eles estavam carregando um barco, um pesqueiro pequenininho assim, né? Com armas e um monte de coisa. Eu falei, esse barco com certeza está indo para Misurata. Aí eu fui até o barco e falei, olha, eu quero ir para Misurata com vocês. E eles, não, nós não estamos indo para Misurata, pode ficar para lá, vai embora, né? E eu usei um artifício que, né, para convencer, eu falei assim, olha, é o seguinte, quem escondia a verdade do povo
era o Gaddafi. Vocês são melhores que o Gaddafi. Vocês não podem esconder as coisas do jornalista. Aí o cara olhou para mim e falou, tá bom, vem, né? Aí eu subi no barco, né, assim, de uma forma muito improvisada até, e foram 2 dias e 2 noites de viagem pelo alto mar até eu chegar na cidade de Misurata, que estava sendo sitiada, né? Então foi a viagem assim mais difícil que eu fiz até hoje, foi essa entrada de Misurata. Eu repito a mesma pergunta para o Diogo. Qual foi o lugar que você teve mais dificuldades de acesso para realizar o trabalho? O lugar de mais acesso que eu tive não foi numa guerra, foi no Polo Norte que eu fui, levei 2 dias para chegar, usando todos os meios de transporte possíveis. Mas em área de conflito foi no Sudão, na região de Darfur, que nem tanto pela questão de transporte, mas pela questão de autorização. Eu fiquei 2 semanas na capital, Khartoum, lidando com a burocracia e tal, para conseguir uma autorização para chegar a Darfur, que é uma região onde há um genocídio silencioso que acontece já há muitos anos. Diogo, e quando o jornalista vai para uma região de conflito, como é que é a mala, né? O que você leva? É capacete, é colete à prova de bala, é máscara contra gás, ou isso você arruma lá? Como é que é a mala do correspondente de guerra? Olha, a bala tem que ser o menor possível, né? E geralmente uma mochila, porque você pode precisar, você não vai conseguir ficar puxando uma mala de rodinhas no meio do deserto do Saara, certo? Mas eu nunca levei capacete ou colete à prova de balas. O André já usou, mas acho que o André pode contar um pouco sobre isso também, porque ele acha que nem sempre esse tipo de equipamento é útil, não é, André? Assim, eu, né, como fotógrafo, faço vídeo e fotografia, às vezes eu tenho que levar bastante equipamento, mas geralmente eu viajo só com uma mochila grande, que é onde eu tento colocar tudo, né? Uhum. E levo o capacete e o meu colete à prova de balas. Só que eu, em várias situações, por exemplo, em que eu trabalho dentro de uma ambulância, né, onde o espaço dentro da ambulância ele é muito limitado, e você está ali às vezes com o paciente, com o médico trabalhando, que você está, na verdade, né, pode colocar a vida do paciente em risco, eu prefiro ficar sem o colete, porque eu posso cair em cima do paciente, enfim, né? Outra coisa também é quando eu entendo que a artilharia que está sendo usada é muito grande, né? Que um colete, um capacete não vão conseguir segurar de forma nenhuma. Então eu prefiro também estar sem capacete e sem colete, porque eu entendo que a minha mobilidade, se eu precisar correr, se eu precisar, né, me esconder ou me jogar no chão, a minha mobilidade ela me oferece tanta segurança quanto uma suposta blindagem, né? O André, e na hora de dormir, você vai atrás de algum hotel ou é melhor tentar ficar na casa de alguém? Como essa questão da noite? Tem tudo, né? Você pode dormir tanto num carro, num chão, numa casa, num hotel, né? Então, assim, já aconteceu de tudo, né? Isso são condições, né? Por exemplo, depende do lugar, depende do trabalho, depende do trabalho, né? Uhum. Mas o importante, eu acho que é dizer que o jornalista, por exemplo, principalmente o fotógrafo, né, ele está muito exposto às condições reais do lugar, né? Então, por exemplo, se você está num lugar que tem pouca comida para as pessoas e você está ali dependendo até da generosidade daquelas pessoas, você também vai ter que comer tanto quanto eles, ou tão pouco quanto eles, né? Uhum. Exatamente o que eles têm. Não tem uma regra para isso, mas você vive dentro, no caso da Somália, por exemplo, né, da generosidade das pessoas e, enfim, né? É isso. André, o que leva uma pessoa, o que move uma pessoa a realizar esse tipo de trabalho que você faz? Você está entrando num conflito, numa guerra que não é sua, né? Você não tem nenhum motivo defendendo um lado ou outro, uma obrigação pelo seu exército, pelo seu ideal. O que te levou a fazer isso? Eu acho assim, olha,
eu acho que nunca nós precisamos, a nossa sociedade, né, eu digo, nossa sociedade hoje, nós seres humanos até, precisamos tanto de boas informações sobre o que está acontecendo na vida das pessoas, mesmo que essas pessoas estejam do outro lado do mundo, né? Porque os efeitos de qualquer guerra hoje, de qualquer conflito, de qualquer desastre ecológico ou humano, criado pelo ser humano, ele não é mais local, simplesmente. Ele tem implicações globais, né? E, ao mesmo tempo, hoje, né, qualquer pessoa que tenha hoje uma conta no Facebook, essa pessoa já se transforma num comunicador, né? Ela já tem ali o equipamento, o espaço necessário para se transformar num comunicador. Mas a maioria das pessoas não estão preocupadas em trazer fatos, elas querem dar opinião, né? E nós estamos vivendo hoje num mundo de opiniões, né? Então, hoje o trabalho do jornalista de guerra, né, do jornalista sério, que vai atrás da história, que corre atrás dos fatos, que contextualiza os acontecimentos nas histórias com a realidade, né, nunca foi tão importante, apesar de ser hoje tão atacado, né, tão massacrado, tão culpado por tantas coisas que acontecem, né? Então, eu acho que é importante pessoas que se dispõem a ir até esses lugares, se expor aos riscos, se expor às dores, se exporem aos problemas todos que envolvem esse trabalho, que essas pessoas continuem fazendo isso, né? Porque eu acho que essas pessoas se colocam como intermediadores da paz, entendeu? Da possibilidade de que a paz seja alcançada através do diálogo, né? Com bons argumentos. Então, eu queria acrescentar uma coisa ao que o André está falando. Tem um fotógrafo americano que a gente cita no livro que diz o seguinte, que quando ele começou a cobrir guerra, ele era jovem e era movido pela aventura, né? Uhum. Principalmente pela aventura, porque como jovem ele queria viver algo diferente, ele tinha medo da mesmice que ele imaginava que teria numa vida comum. E com o passar do tempo ele foi dizendo que o objetivo jornalístico, ou seja, a necessidade de estar perto dos acontecimentos e de ver as coisas e de retratar as coisas de maneira correta, como o André está falando, acabou se tornando mais importante, uma motivação maior. E com isso ele também foi assumindo menos riscos, mas também a qualidade do trabalho dele foi ficando melhor. Quer dizer, ele começou com um pouco a coisa do aventureiro, do jovem aventureiro, foi passando para algo mais profissional, mais jornalístico, e com isso ele foi assumindo menos riscos, mas ao mesmo tempo o trabalho dele foi ficando melhor. Eu acho que essa é uma ideia interessante. Eu acho que é o mesmo sentimento que leva as pessoas a serem voluntárias, né, no trabalho médico, por exemplo, nessas zonas, né, zonas de guerra, zonas que necessitam, zonas de fome, né, principalmente na África. Acho que é o mesmo sentimento de querer ajudar, né? Eu acho também que é importante nós jornalistas, né, não nós jornalistas de guerra, ou assim, nós, né, qualquer jornalista, nós aqui conversando agora, eu acho que nós fazemos os nossos trabalhos, esse programa de rádio, eu acho que vocês produzem esse programa de rádio sempre esperando, né, pensando nas melhores qualidades que os ouvintes têm, né? Na intenção que os nossos ouvintes, que os nossos leitores, eles têm de realmente entender, de realmente, né, participar de um debate público sério. Então, eu acho que é esse instinto, é a nossa fé nas boas qualidades do nosso público que nos dá entusiasmo, no final das contas, de ir para esses lugares. Porque no dia que eu perder a fé, né, a certeza que eu tenho de que o meu público, eles têm qualidades, aí eu não vou mais fazer, porque eu vou estar fazendo isso para quem, né? Uhum. Então, acho que também nós fazemos o trabalho pensando nas melhores qualidades que o nosso público tem. Então, Diogo, vocês abordam no livro que a diferença aí do trabalho da imprensa em comparação hoje com as guerras do passado, né? A hostilidade que a imprensa enfrenta hoje. Como que é essa diferença? Como você vê isso? Eu comecei a pensar em escrever um livro e convidei o André para participar, porque eu queria responder essa pergunta, se o trabalho do correspondente de guerra hoje é mais arriscado do que era no passado.
E na pesquisa eu descobri que sim, que nos últimos 15 anos se tornou realmente mais perigoso fazer coberturas de guerra. E a razão para isso, uma das razões, há várias, mas uma das razões é realmente o fato de a gente estar numa era digital, né? E o fato de que todas as pessoas têm acesso à produção de conteúdo, têm acesso a equipamento de fotografia, de vídeo, e têm acesso a celulares e a computadores e assim por diante. Então, uma das coisas que acontece é que no passado, os grupos combatentes, eles, apesar de não gostarem de ter jornalistas em volta, eles sabiam que eles precisavam dos jornalistas de alguma forma para conseguir passar uma mensagem para o mundo. Eles queriam tentar manipular o jornalista para mostrar para o jornalista uma versão da realidade que fosse interessante para ele. Hoje em dia, os próprios combatentes podem filmar, ou fotografar, ou produzir as suas propagandas de guerra e difundir isso diretamente pela internet. Então é o que acontece com o Estado Islâmico na Síria, por exemplo, né? Eles fazem aquelas atrocidades, eles mesmos filmam, divulgam. Exato. Como um prêmio, né? Como um trunfo. E vocês já se feriram? Vocês já se feriram durante o trabalho, André? Já me feri, já adoeci. Tanto me feri como adoeci, né? Durante o trabalho. E nenhum ferimento que eu tenha sofrido foi, né, letal, né, mas assim, muito grave. Muito grave. Mas eu peguei uma malária cerebral no Congo, que realmente quase me matou, né? E fiquei bastante debilitado por causa dessa malária cerebral. E também quando na Síria fui agredido. Então, isso é uma constante possibilidade de que isso aconteça. E o Diogo? Não, eu nunca me feri. Eu já passei por situações de arriscadas, digamos assim, mas não me feri, por sorte. Então fica a recomendação aqui do programa, do livro Correspondente de Guerra, Os Perigos da Profissão que se tornou alvo de terroristas e exércitos, editora Contexto. E a gente agradece a entrevista do Diogo Schelp, do fotógrafo André Lyon. O livro traz depoimentos dos dois, né, situações que os dois enfrentaram, relatos também de outros jornalistas que passaram por zonas de conflito, por guerras, e tem também muitas fotos, um caderno de fotos ali do André no final do livro. Muito obrigado aos dois, bom final de semana. Parabéns pelo trabalho dos dois, viu? Obrigado pelo convite. Fiquem com Deus. Bom final de semana.